Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública e ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através da rede EDSAT, CBED, os canais da educação. E você também poderá acompanhar este programa no nosso YouTube, nosso canal do YouTube, que é Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Lá você encontrará mais de 400 programas produzidos nos últimos 9 anos. Hoje nós vamos debater o momento político brasileiro. E para isso nós convidamos o professor doutor Doacir Quadros, ele que é doutor em ciência política, ele também é formado em ciências políticas, ele possui publicações e apresentações de trabalho nas temáticas partidos políticos, mídia, eleições e comunicação política. Ele é doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná, a área de concentração é Cultura e Poder. Ele também é graduado em Ciências Sociais e ele é autor deste livro, que é a sua tese de doutorado, podemos assim dizer, Partido Político e a Propaganda Política. A imagem partidária em ação no horário gratuito de televisão. Professor Doacir, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa. O senhor que é o nosso coordenador dos cursos de graduação de bacharelado em Ciências Políticas e Relações Internacionais, tanto na modalidade presencial, que nós temos aqui em Curitiba, quanto na modalidade à distância, que temos em todo o Brasil. Eu gostaria que o senhor fizesse uma breve introdução deste atual momento político que nós estamos vivendo, onde os governos que assumiram há poucos meses já sofrem um desgaste muito grande, as pessoas saindo às ruas para se manifestarem, a nível federal, um ambiente muito ruim entre o governo federal, o poder executivo e o legislativo. A nível aqui estadual do Paraná, um desgaste também muito grande do governo, principalmente em relação aos conflitos que houveram com os professores e funcionários públicos. Então, que o senhor nos contextualizasse nesse tema, o senhor que coordena os nossos cursos de Ciência Política e Relações Internacionais. Estamos vivendo, professor Doacir, um momento único desta jovem democracia brasileira, iniciada há pouco mais de 30 anos? Perfeito, perfeito, professor Jorge Bernardi. O senhor muito bem apontou, né, que, de fato, nossa democracia ela é jovem, está em processo. Para nós entendermos hoje, nós temos que, de certa forma, ao meu ver, né, retornarmos às manifestações de 2013. Eu acho que ali, sim, as nossas elites políticas partidárias, né, já tiveram justamente um princípio, né, de observar de fato que a nossa sociedade está mudando, né? A nossa sociedade, a partir certamente dos valores democráticos, uma sociedade que exige maior participação, uma sociedade que está, de certa forma, atenta, né, aos atos, à ação das nossas elites políticas partidárias. Então, parece-me que as manifestações de 2013 elas já estavam sinalizando, né, nesse sentido. O que nós tivemos posteriormente a isso, frequentemente eu comentava na época, em 2013, que de fato as eleições seguintes, 2014, elas seriam os divisor de águas, né, no sentido que, de certa forma, mostraria, né, um eleitor extremamente mais exigente em relação ao comportamento das nossas elites políticas. Ao meu ver, o que se questionou, o que se contestou nas manifestações de 2013 foi justamente o comportamento das nossas elites políticas, né?
partidárias, e não necessariamente a democracia como um todo, as nossas instituições democráticas, né? Porque várias pesquisas nos mostravam e nos mostram ainda que, no caso específico do Brasil, a sociedade ela está extremamente satisfeita com a democracia, né? A nossa sociedade está satisfeita justamente com as instituições democráticas. O que de fato a sociedade questiona hoje são algumas das instituições tradicionais, como partidos políticos, o próprio Congresso, mas não o Congresso instituição, não o partido político instituição, mas sim quem está, né, administrando essas instituições. E aí que eu chamo a atenção que as manifestações já estavam orientando na questão do comportamento das nossas elites políticas. O sentido que em 2014, até porque nós tivemos no âmbito federal, por exemplo, uma eleição extremamente competitiva, né, dentro do que nós tínhamos nos últimos anos, né? No âmbito estadual, parece-me que a eleição foi mais tranquila, mas aí, ao meu ver, nós temos duas explicações, né? No caso do âmbito federal, ao meu ver, o eleitor, dentro daquela perspectiva de se pensar uma proposta diferente para o rumo do Brasil, optou justamente dar mais um voto de credibilidade para presidente e justamente manteve no poder. Ao mesmo tempo que foi uma vitória, né, há de concordar comigo, uma vitória que, de certa forma, foi para o segundo turno, saiu vencedora. Mas se tem justamente uma oposição muito forte presente. Os próprios resultados das urnas mostraram isso, ou seja, não foi uma vitória tranquila como dos antecessores da presidente no segundo turno. Ao meu ver, isso já sinalizaria justamente uma dificuldade, né, para a governante, para a presidente, durante a sua gestão, né? E que, de certa forma, não reduzindo somente à oposição partidária, né, mas sim também à oposição que teria dos outros setores, das outras instâncias da sociedade civil organizada, né? Então, parece-me que o que nós estamos presenciando hoje é algo que já estava sendo sinalizado. No âmbito estadual, ao meu ver, a vitória do governador do estado, né, conseguindo justamente a reeleição, e ainda em primeiro turno, se deu mais em razão de não haver alternativas, né? O eleitor paranaense, creio eu, que identificou de fato que não havia alternativas além do próprio governador, né? E deu novamente mais um voto de crédito ao governador. Mas parece-me que durante a gestão do governador, aí nós temos, né, o descompasso do discurso eleitoral para a ação, né, durante a sua gestão. Primeiro que parece-me que o governador não levou em conta, né, que a sua vitória foi eleitoral, mas de certa forma não habilitaria ele a tomar, né, determinadas ações logo que assumiu a gestão do estado do Paraná, tentando, né, forçar a aprovação de determinados projetos, né, na Assembleia, e isso, de certa forma, caiu em contradição com o seu discurso eleitoral, né, em que ele basicamente mencionava que as finanças do Estado estavam muito bem, mas que, né, logo no primeiro mês de mandato, certamente ele procura trazer uma outra realidade. Então, houve justamente uma contradição do discurso eleitoral para a ação do gestor. Então, nós temos que, dentro dessa perspectiva, e até, ao meu ver, pensando que a vitória do Beto Richa mostra uma vitória eleitoral e que, de certa forma, vai ter dificuldades agora de manutenção, né? Até porque eu creio que a dificuldade maior hoje do governador é pensando no seu sucessor, né? Que certamente ele não teria capital político para indicar hoje o seu sucessor em virtude justamente desses fatos recentes aqui no estado do Paraná, né? Em que entrou em conflito certamente com os professores, né? Agora, professor Doacir Quadros, em 2013 parece que nós tivemos um outro público saindo às ruas, mais jovem, pessoas indignadas com uma série de coisas. Aquelas manifestações ocorreram durante a Copa das Confederações. Sim, sim. Depois houve uma calmaria, as eleições vieram, praticamente se elegeram as mesmas pessoas, os mesmos atores políticos. E agora, em 2015, o que nós observamos? Um público diferente que está saindo às ruas. Ou seja, que também não é comandado pelos partidos políticos, como o senhor bem frisou, mas não são os que saíram às ruas em 2013. O que a sociologia, a ciência política, na qual o senhor é doutor e especialista, como é que observa esses fenômenos? O que está acontecendo com a realidade brasileira? Veja, professor,
Eu tendo a identificar, concordo com o senhor que se nós olharmos o perfil hoje do manifestante das manifestações, ela tem algumas características diferenciadas dos manifestantes de 2013. Né? Então, de certa forma, é dizer que hoje nós temos entidades de classes que estão envolvidas nas manifestações, né, que estão justamente levantando as bandeiras, os interesses para reivindicar junto ao governo. Dentro dessa perspectiva, é dizer que, ao meu ver, tanto as manifestações de 2013 como as atuais, elas são de fato complementares. Por mais que, num primeiro momento, lá em 2013, é dizer que esse mesmo manifestante de hoje, que está se mobilizando como professor, era também um manifestante que estava se organizando em 2013 como um cidadão. Só que hoje, de fato, ele está tendo, né, o suporte da sua classe representativa. Né? Então, parece-me que esses momentos eles são complementares justamente nesse sentido, né? Em que mostram um descontentamento da sociedade brasileira, certamente com a classe representativa, com o comportamento de determinados membros da classe representativa, né? Mas, ao meu ver, são, né, fenômenos complementares, por mais que, como muito bem o senhor comentou, talvez hoje nós temos um processo de organização institucional, né? Há lá as classes profissionais, enfim, as organizações não governamentais, as associações que estão justamente organizando essas manifestações, mas, ao mesmo tempo, né, é uma repercussão justamente das manifestações de 2013. Né? Agora, professor, nós estamos vendo o Congresso Nacional tentando fazer uma reforma política e eleitoral. Só que as propostas que estão sendo debatidas, elas parecem que até pioram o atual modelo. O senhor não acha que isso que está em discussão não cria uma insatisfação ainda muito maior da população em relação às elites políticas, já que todas as fórmulas mirabolantes que eles apresentam são fórmulas para se manterem no poder e não nós termos uma efetiva democracia representativa? Não, perfeito, perfeito. É bom lembrar que nós tivemos eleição em 2014 e, ao meu ver, agora seria o tempo, de certa forma, de nós fazermos essa reforma política, sobretudo no sistema eleitoral. Né? Eu creio que esse ano, 2015, meados de 2016, seria o tempo. Porque a partir desse período, aí os parlamentares vão estar preocupados certamente com a próxima eleição, enfim, com a reeleição. Então, esse é o momento, de fato, dessa agenda temática, reforma política, sistema eleitoral, está justamente nas casas legislativas para justamente ser o debate. Eu concordo com o professor em que, por exemplo, no caso do Senado, está justamente dentro do planejamento do Senado voltar a discutir as reforma do sistema eleitoral no final deste mês, em virtude da preferência para alguns projetos encaminhados pelo Executivo. Né? Ao meu ver, no caso específico do Brasil, há esse problema. Em virtude da grande carga de projetos que o Executivo encaminha para as casas legislativas, isso, de certa forma, sobrecarrega os parlamentares e faz com que eles, por vezes, deixem em segundo e terceiro plano temas, assuntos como são esses do sistema eleitoral para, de fato, seja discutido. Qual que é o grande risco que eu creio que possa ocorrer? É que, de fato, a Assembleia Legislativa, enfim, o Congresso não decida e isso passa, talvez, o Judiciário começar a sugerir, né, tomadas de decisão. E aí nós teríamos um problema dentro do nosso sistema político. Então, eu acho que a solução é, de fato, pensar um executivo que seja cerceado na questão de enviar esses projetos para justamente, né, não sobrecarregar o trabalho dos parlamentares. Em contrapartida, né, há um outro ponto também, ao meu ver, que impede a discussão da reforma política do sistema eleitoral brasileiro, que, de fato, quem irá discutir ou definir as próximas regras das eleições são os próprios políticos, os próprios representantes. E, por vezes, essas regras estão, de certa forma, sendo satisfatórias. A questão é, por que mudar? Né? Então, o que eu observo é justamente, tanto no Congresso, enfim, tanto no Senado como na Assembleia Federal, eu observo justamente isso. Né? Há, por vezes, um comodismo em não querer se alterar uma regra que, de certa forma, está sendo interessante ou vantajosa para os próprios políticos. Em contrapartida,
nós temos hoje uma sociedade civil organizada, os meios de comunicação, vários setores da sociedade civil, né, que estão justamente pressionando na questão da reforma desse sistema eleitoral, né, que tem que ser algo feito urgentemente, né. Agora, professor Doacir, nós estamos vivendo a Operação Lava Jato, que começou com uma questão relacionada a dólares e situações menores e que está, digamos assim, envolvendo as principais empreiteiras do Brasil e os principais agentes políticos nacionais. E isso, todo esse grande esquema de corrupção que praticamente quebrou a Petrobras, que é uma empresa patrimônio nacional, ela teve como único objetivo financiar campanhas eleitorais e também enriquecer alguns empresários e funcionários públicos corruptos. Como é que o senhor vê o financiamento das campanhas? Como é que o senhor vê as empresas privadas financiando candidatos, seja no executivo ou no legislativo? Perfeito. Veja bem, professor, de fato, esses financiamentos privados, na verdade, são investimentos, né? Onde que o financiamento privado, justamente de campanha, sugere, de certa forma, que durante, enfim, esse candidato eleito, certamente ele irá fazer o repasse desse financiamento obtido durante o período da sua candidatura, né? Então, isso se coloca como sendo um grande problema. Eu creio que dentro da nossa reforma política, eu acho que são dois temas importantes a ser resolvidos. Primeiro, o sistema eleitoral e o financiamento de campanha, né? Agora, eu creio que se resolver o problema do sistema eleitoral, por exemplo, observa-se hoje que há muitos candidatos para poucas vagas. E por haver muitos candidatos, é dizer que de fato isso onera, né, as despesas de campanha eleitoral. E isso faz com que os partidos políticos e os próprios políticos precisem de mais dinheiro, né? Então, parece-me que se fizer uma reformulação no sistema eleitoral, inicialmente, para reduzir a quantidade de candidatos, né? Aí o senhor propõe a redução, inclusive, de partidos ou não? Não necessariamente, mas pode-se, eu estou aqui, por exemplo, eu posso me basear certamente no proporcional, né? Na última eleição, no estado do Paraná, para deputado estadual, nós tínhamos 54 cadeiras. Para quantos candidatos? 716. Né? Em média aí de 12 candidatos por cadeira. Então, parece-me que se mudar o sistema eleitoral, né, partindo para outras possibilidades, reduzindo a quantidade de candidatos, certamente é possível reduzir o custo de uma campanha eleitoral, né? E aí, ao meu ver, entraria a possibilidade do financiamento público de campanha, né? Onde que teria uma possibilidade de administrar melhor esses recursos, né? Recursos certamente de cifras menores e também passa justamente a ser possível os partidos utilizarem. Agora, me diz uma coisa, professor Doacir, uma das grandes questões das campanhas eleitorais é o Caixa 2. Como resolver esse problema do Caixa 2 com o financiamento público e com listas abertas como nós temos hoje? Porque nos países onde você tem listas fechadas, ali fica fácil de você resolver esse problema, porque o candidato, não é ele que faz a campanha, quem faz a campanha é o partido. Aqui é o contrário, o adversário do candidato, ele está no interior da sua própria legenda, já que nós temos esse modelo de listas abertas, em que o eleitor escolhe um dos candidatos lá para a vaga, por exemplo, de deputado estadual ou deputado federal. E aí ele tem que fazer uma campanha quase que majoritária para se destacar dentro da sua legenda. Não, entendo. Veja bem, qual deve ser o objetivo mínimo de um sistema eleitoral, né? É que, de fato, as diferentes opiniões que estão presentes numa sociedade sejam representadas e que também o eleitor, uma vez que elege o seu representante, ele saiba identificá-lo para depois cobrar durante o seu mandato. O sistema proporcional aberto, professor, ele não permite, de certa forma, isso, exceto a questão da representação proporcional. Mas que o eleitor possa fiscalizar justamente o seu eleito não é possível.
A grande questão é mudar o sistema eleitoral, no caso específico proporcional, mudar justamente para uma outra possibilidade, não ser mais lista aberta, né? Passar, por exemplo, que há algumas alternativas que estão sendo discutidas no Congresso, há inclusive parlamentares que são favoráveis, por exemplo, o distrital misto, né? Há parlamentares que são favoráveis ao distritão, né? E há também hoje setores da sociedade civil e alguns parlamentares que são favoráveis na proporcional que seja uma eleição de 2 turnos, que seria uma possibilidade justamente de controlar melhor o próprio candidato, o partido político, e o próprio eleitor também vai ter possibilidade de, primeiro, vai ter uma redução de candidatos e, ao mesmo tempo, o partido político vai ter um controle sobre os seus candidatos. A sua tese de doutorado, que se transformou nesse livro, Partido Político e Propaganda Política, ela trata justamente de um momento chave de um partido político, que é a campanha eleitoral. Certo. O senhor analisou especificamente o horário gratuito de televisão. O que o senhor detectou ali? Porque me parece que a campanha ela é feita para quem, digamos assim, está meio que desinformado do que vem a ser a campanha, o que aquele partido defende. E o resultado está aqui nessa grande frustração que nós temos a nível nacional e a nível aqui do estado do Paraná, em que tanto a presidente quanto o governador, eles estão praticando tudo aquilo que eles combateram durante o horário eleitoral. Sim, sim. Apesar que o seu estudo foi anterior a esse período. Exatamente, exatamente. Veja bem, professor, como que nós podemos pensar essa minha tese? Certamente tem uma preocupação acadêmica, né? No âmbito acadêmico da ciência política, se questiona-se hoje o papel dos partidos políticos como instrumento de representação junto ao eleitor. Então, essa minha tese procura justamente responder essa questão. Para fora da academia, ou seja, para o senso comum, ela responde também uma outra informação. Será que a propaganda política eleitoral, ela de certa forma, ela ajuda o eleitor a definir o seu voto? Essa minha tese procura justamente responder essa questão, né? E ajuda? Exatamente. Então, veja bem, se por um lado nós temos essa grande questão, reflexão, de pensar hoje os partidos políticos estão distantes, de fato, como instrumento de representação da sociedade civil, e aí nós temos vários exemplos para isso, né? Primeiro, mostra-se certamente as manifestações de 2013, onde que não houve necessidade alguma de vincular nenhum partido político, né? Mostra-se também que uma parte significativa do eleitorado hoje vota sem identificação partidária, né? Outro aspecto importante, as pesquisas mostram que, de certa forma, os partidos políticos, né, se colocam como sendo instituições em descrédito frente à grande parcela da sociedade brasileira. Então, esses indícios mostram, de certa forma, isso. O outro aspecto é que a minha proposta nesse estudo é mostrar que, e de certa forma foi possível observar, que durante a propaganda política eleitoral, por mais que não haja uma preocupação dos partidos em defender as suas bandeiras ideológicas, se é que alguns partidos têm, há uma preocupação dos partidos em mostrar os seus diferentes posicionamentos sobre determinados temas, né? Então, sobre segurança, é dizer que, de certa forma, os partidos procuram defender propostas diferenciadas e, por sua vez, levar via propaganda política eleitoral para o seu eleitor. Então, o eleitor, certamente em casa, ele passa a ter muito bem claro, né, a proposta do partido A, do partido B, né, ou do candidato A, do candidato B, me corrigindo, e a partir disso ele ter como saber justamente uma alternativa diferenciada. Então, esse meu trabalho procura mostrar isso. Por mais que hoje se questione, né, em vários setores da sociedade, a propaganda política eleitoral, se de fato está sendo eficiente, se está sendo útil, perfeito. Então, alguns aspectos que eu procuro mostrar nesse trabalho vai justamente ao encontro dessa resposta. Mostra que em campanhas anteriores, até porque esse meu trabalho ele compreende até a eleição de 2012, mostra justamente isso, que até a eleição de 2012 nós tínhamos, né, uma possibilidade muito bem clara. Na última campanha eleitoral de 2014, mantém-se certamente um discurso eleitoral, como o senhor muito bem colocou, né, um discurso de eleição, ou seja, para se eleger, o que de fato não se comprovou durante a gestão, tanto, vamos pensar aqui especificamente da presidente e do governador do estado do Paraná.
Agora, professor Doacir, o senhor coordena aqui na Uninter o curso de Ciência Política e também o curso de Relações Internacionais. O curso de Ciências Políticas presencial e de Relações Internacionais aqui na cidade de Curitiba já tem vários anos de funcionamento e são referências não apenas aqui para o estado do Paraná, mas para todo o Brasil. E agora o senhor está com esse desafio de estender essa experiência para todo o Brasil através dos cursos à distância. Eu gostaria que o senhor nos falasse a respeito da ciência política, do interesse das pessoas que podem fazer esse curso em todo o Brasil e mesmo de relações internacionais, que é uma área, digamos, são muito semelhantes e muito próximas. Até porque, professor, a Relações Internacionais, de certa forma, ela teve o seu nascedouro na ciência política, né? Então, ela passou a ser justamente uma ciência autônoma, certamente, mas teve as suas raízes na ciência política. O que eu observo no perfil do estudante do EAD, nessas duas áreas, se coloca como sendo perfil de estudantes que estão fazendo um segundo curso, né? Então, a ciência política e relações internacionais, de certa forma, se colocam como sendo cursos que os estudantes, esses que estão hoje inscritos, estão cursando o EAD, tinham como interesse em fazer, mas não havia possibilidade, primeiro, porque talvez não havia opção na sua cidade, né? Ou segundo, porque questão da sua primeira profissão não permitisse, né, despender tempo e dedicação para estudar e fazer o segundo curso. No à distância já existe essa possibilidade, né? Então o estudante ele pode, né, mesmo trabalhando durante o dia, ele pode perfeitamente cursar esses dois cursos, enfim, na modalidade. Aliás, a pessoa pode fazer até os dois cursos praticamente simultaneamente, porque 1 ano e meio do curso são bacharelados, ele é um núcleo comum, e depois os outros 1 ano e meio, 3 anos a duração do curso, ele poderá fazer tanto ciência política quanto relações internacionais. E receber 2 diplomas. Dupla certificação. Exatamente, exatamente. Então, veja, o perfil justamente do estudante é esse. Então, é interessante quando nós observamos, né, nas diferentes regiões do Brasil, um estudante, de fato, que já é formado em Direito, mas está fazendo Ciência Política ou fazendo Relações Internacionais, estudantes formados em Filosofia, estudantes formados na área de História, né, na área de Sociologia, e passam justamente a cursar. Há também um outro perfil de estudante que é aquele que trabalha já na gestão pública, né? São já funcionários, enfim, concursados, e aí estão querendo conhecer um pouco melhor sobre o aparelho estatal, enfim, conhecer um pouco mais sobre a gestão pública, né? Há também, no caso específico de ciência política, né, há também estudantes que já estão, enfim, com uma carreira política e estão justamente estudando ciência política para ter uma compreensão melhor, detalhada, né, em relação à própria política em si, né? Então, em diferentes situações, são assessores, próprios políticos, né? E no caso de relações internacionais, observa-se aí estudantes que já estão atuando em empresas, né, empresas multinacionais, e que já atuam nas áreas, nos setores de consultoria, né? Ou seja, procuram fazer uma análise, né, sobre a relação certamente interna e externa do Brasil para justamente possíveis investimentos, né? Há estudantes também que trabalham em ONGs, né, e que estão já cursando as relações internacionais no intuito de serem assessores, consultores na área das relações internacionais. Então, nós entrevistamos neste bloco de Gestão Pública em Debate o professor doutor Doacir Quadros, ele que é doutor em Ciências Políticas, e o tema foi o momento político brasileiro. Professor Doacir, eu não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Eu quero lhe agradecer muito a presença nesse programa. Sempre à disposição, professor, e eu volto em breve, se possível. Obrigado. Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovada. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação.
Acesse uninter.com e inscreva-se. Bem-vindos ao Grupo Educacional Uninter, uma corporação pioneira, repleta de inovações e grandes oportunidades. Com sede em Curitiba, uma das melhores cidades brasileiras, o Grupo Educacional Uninter possui 5 campi presenciais e 4 unidades corporativas. Está presente em todos os estados brasileiros. São mais de 450 polos de apoio presencial. O Grupo Educacional Uninter forma profissionais comprometidos com o crescimento e desenvolvimento social e econômico do país. Sua credibilidade está cada vez mais sendo reconhecida nacionalmente. Prova disso é a inclusão dos seus cursos do Centro Universitário Internacional Uninter no famoso Guia do Estudante da Editora Abril, que avalia as melhores instituições de ensino superior do Brasil. No Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD do MEC, os resultados comprovam que o Uninter proporciona formação de alto nível. É também o primeiro colocado em qualidade de educação à distância, comprovada por meio de pesquisas realizadas pela Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância. Desde a sua fundação, o objetivo principal do Grupo Educacional Uninter é formar profissionais capazes de se adequarem às contínuas necessidades do mercado competitivo. Profissionais que demonstrem um conjunto de saberes e conhecimentos provenientes de uma sólida formação técnica e científica. A educação à distância é sinônimo de flexibilidade, o que possibilita as pessoas conciliarem sua formação com o trabalho, além de contemplar a democratização da oportunidade de acesso à educação, o que propicia uma inclusão geográfica mais abrangente, levando a educação para regiões antes desprovidas. Atento a esta realidade, o Centro Universitário Internacional Uninter disponibiliza as aulas em diferentes formatos, para que mais de 150 mil alunos tenham acesso ao conteúdo de onde estiverem. O Grupo Educacional Uninter conta atualmente com uma invejável infraestrutura, com o que tem de melhor em captação e transmissão de aulas via satélite. Nosso satélite, um dos melhores do Brasil, tem cobertura com garantia de 100% de recepção em todo o território nacional, com disponibilidade de sinal de 99,9% do tempo no ar. O Grupo Educacional Uninter utiliza-se de todo esse aparato tecnológico para democratizar o acesso à educação com qualidade em todos os cantos do país. As aulas gravadas são editadas em modernas ilhas de edição e disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem, principal ferramenta de interação síncrona e assíncrona entre aluno e tutor por meio de chat, fórum e rádios web. Além disso, ele pode receber os conteúdos das aulas gravadas em um kit multimídia. O envio dos materiais didáticos é realizado pela Central de Distribuição Uninter. O suporte logístico é referência no Brasil. Os materiais didáticos dos alunos são produzidos em Curitiba com o que tem de melhor em tecnologia gráfica e audiovisual. O Centro Universitário conta com um portfólio de mais de 40 cursos de graduação, mais de 90 cursos de pós-graduação nas modalidades presencial, semipresencial e à distância, além de cursos de extensão para alunos e profissionais das mais diversas áreas de atuação. Por tudo isso, o Grupo Educacional Uninter é hoje uma empresa modelo que atua com transparência e a constante busca pela inovação, qualidade e modernidade, promovendo uma capacitação científico-tecnológica eficiente. Assim, gradualmente, o Grupo Educacional Uninter transformou-se em uma marca de qualidade na prestação de serviços educacionais. Grupo Educacional Uninter. Soluções inovadoras em educação. Se você quer brilhar na sua carreira profissional, estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil.
Com unidades localizadas bem no centro de Curitiba, o Uninter oferece cursos de graduação presenciais e semipresenciais com valores que cabem no seu bolso, uma equipe de professores, mestres e doutores e um ensino de qualidade comprovado. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E você também poderá acessá-lo através dos canais da rede EdSat, CEBED, os canais da educação. E também no nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Hoje nós vamos debater os princípios da segurança pública. E para isso nós convidamos o coronel da reserva remunerada aqui do Estado do Paraná, Douglas Sabatini Dabu, ele que foi comandante aqui da Polícia Militar da capital, ou seja, de Curitiba. Ele também foi o chefe do Estado-Maior aqui da Polícia Militar, foi diretor de ensino da Academia de Polícia Militar do Paraná. Ele tem também graduação em formação de professores e pós-graduação em magistério superior. Coronel Dabu, eu quero agradecer muito a presença do senhor nesse programa. Nós estamos vivendo um momento muito especial no nosso país, não só em relação às questões relacionadas à segurança pública de um modo geral, que sempre é uma preocupação que é apontada em primeiro lugar ou segundo nas pesquisas de opinião pública, mas também agora com as manifestações populares que a gente observa em todo o território nacional. Eu gostaria que o senhor nos conceituasse, o senhor como professor, a estrutura de segurança pública hoje no nosso país, esse modelo de polícias militares que vem já do século XIX, aliás, são as instituições mais antigas do nosso país. Como é que se faz a segurança pública nos dias atuais, diante de todo esse quadro que nós temos? Agradecer o convite e a oportunidade, Jorge, de estar aqui, de colaborar contigo e colaborar com o grupo. A questão de segurança pública, ela deveria partir do conceito da família. Então, esse conceito deveria ser trabalhado em casa, onde as pessoas voltassem a respeitar o espaço do outro, a respeitar aquilo que é do outro. Então, quando nós falamos de segurança pública, nós chegamos nas manifestações, como você disse, mas em situações do cotidiano, como, por exemplo, perturbação do sossego, os atos de pichação. Então, quando você tem essas pequenas, mais significativas atitudes sendo praticadas, elas tomam uma proporção pelo descaso. Aquela questão de a lei pega ou não pega, isso vai acontecer ou não vai acontecer. Então não há um limitador pessoal, não há o compromisso pessoal de não cometer a irregularidade ou ilícito. Não pensando nos crimes graves, mas nas pequenas transgressões. Agora, Coronel Dabu, em alguns países, vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos, a segurança ela é municipal. Ou seja, as autoridades da área de segurança elas são administradas pelos municípios. E lá, pelo menos as notícias e informações que nós temos, há em algumas cidades, principalmente, uma preocupação, digamos assim, com esse caráter, esse critério da tolerância zero. Em outros países, como o México, onde também a segurança pública é municipal, nós observamos que, às vezes, as autoridades municipais usam os instrumentos de segurança para combater pessoas ou opositores políticos. Tem aquele caso recente em que dezenas de jovens estudantes acabaram sendo entregues para os traficantes e foram mortos.
Hoje, a segurança pública ela é uma atribuição constitucional do Estado. Como é que o senhor vê? O senhor deu um conceito interessante de que a segurança deveria ser algo, digamos, começando no seio da família. Como é que é esse debate hoje entre as forças policiais, a segurança como atribuição estadual, municipal, ou nós temos hoje todo um sistema de segurança no nosso país? Na questão saúde, os pais não deixam seus filhos adoecerem. Mas na questão segurança, as medidas não são tão efetivas e tão eficientes para resolver isso. Então, parece que a questão segurança e educação, ela é repassada para o Estado, seja a representação do município, Estado ou governo federal, que ele dê conta. O governante que vai ter que resolver a questão na sua totalidade. Então, nós temos também acompanhado situações claras de violência, de depredação de escolas em outros estados, com as imagens vinculadas, repassadas, mostrando o comportamento daqueles jovens naquilo que é para ser o patrimônio daquela comunidade, que é o ambiente escolar. Então, quando a gente faz a reflexão sobre segurança como responsabilidade de todos, é para que ela não fique só com esse caráter, mas é o município que vai tocar, é o Estado que vai fazer. Hoje o grande conceito é o envolvimento da comunidade através dos conselhos comunitários, porque há uma possibilidade dos moradores locais se organizarem e passar a observar a segurança como um todo, não só nos itens mais graves, mas nos itens de prevenção, a partir da iluminação, a partir da limpeza pública, a partir dos terrenos baldios. Então, esse conceito de segurança pública não deve ser uma responsabilidade apenas dos governantes. Agora, Coronel Dalbu, eu, por exemplo, estudei desde o ensino fundamental até a universidade e o senhor me fez refletir sobre um tema, porque nunca se estudou ou se teve alguma preocupação na escola com a questão da segurança pública. Será que a nossa educação formal também não está falhando sobre isso, de não levar esses temas à discussão dos estudantes? Eu diria que no Paraná, do ano de 2008 para cá, e desde 97, de uma forma embrionária, o batalhão escolar vem fazendo isso, porque a presença do policial na sala de aula. Considerando que em alguns estados essa entrada do policial no ambiente escolar rendeu até matéria na mídia como algo inusitado, não pode ser vista a segurança pública dessa forma. A polícia militar, a polícia civil, polícia federal, rodoviária estadual, rodoviária federal, guarda municipal que já temos hoje, são componentes da segurança. Então eles devem ser vistos como parceiros. E as pessoas que agem dentro da lei, tê-los sempre como aliados. Então, muitas vezes, a distorção na educação também compromete para esse afastamento, ou cria esse afastamento na relação segurança, polícia, seja ela qual for, com a comunidade. Um exemplo prático do que os pais muitas vezes praticam. Se a criança está chorando, se a criança está, de alguma forma, impertinente, e chega perto dela um vigilante que está uniformizado, ou um policial militar uniformizado, alguém identificado pela farda ou pelo uniforme, os pais muitas vezes usam isso como artifício. Se você não parar de chorar, a polícia pega, a polícia prende. Então há uma desconstrução da ideia de segurança, porque a ideia de segurança ela deve ser feita como em muitos países é visto. O policial como proteção, o policial como um agente do Estado para a proteção das pessoas que se encontrem em vulnerabilidade. E o senhor me fez lembrar da minha infância lá no interior de Santa Catarina, que quando nós estávamos criançada brincando na rua à noite, alguém dizia, olha, eu vou chamar o Sargento Miranda, que ele vinha com o DKV
e já tocava toda a criançada e nós tínhamos que ir dormir. Isso ainda continua, digamos, no inconsciente dos pais está de que a ordem é alguém fardado e que esse alguém vai pôr a criança nos eixos, infelizmente. Infelizmente é isso. Essas pessoas mudam esse conceito quando vão, por exemplo, para o litoral paranaense, o litoral catarinense, como você disse, e lá eles encontram os policiais distribuindo as pulseirinhas para a identificação das crianças. Como existe lá, por parte do Bombeiro e da Polícia Militar de Santa Catarina, e algo que é trabalhado entre as pessoas, o bater palmas quando encontram uma criança perdida no litoral catarinense. Então, lá em Santa Catarina, isso foi construído pelos órgãos de segurança pública e a comunidade. Então, essa construção é que nos falta muitas vezes, porque há ainda uma herança do que teria sido a ditadura, aquele período de exceção que o país teve. O senhor trabalhou mais de 30 anos como policial militar, começou lá como cadete e chegou ao posto mais alto de coronel da Polícia Militar. Nesse período, o senhor observou que os índices de violência se mantiveram, aumentaram. Hoje há um outro tipo de violência. Como é que o senhor analisa a evolução social, o processo civilizatório nessas décadas em que o senhor atuou na área de segurança? A percepção principal que nós temos, e aí o trabalho de prevenção às drogas, é que o marginal de antigamente ele vinha com arma ou sem arma, mas não tinha uma influência de droga. Ele não estava sob o efeito de nenhuma droga, ele não era usuário de droga. No máximo, o álcool, que é uma droga lícita que a sociedade acaba tolerando. Hoje, a violência é maior porque os jovens ou os criminosos ou estão na fissura pela falta ou estão pelo uso, estimulados, excitados com a droga. Então, a violência acaba acontecendo com mais frequência, porque ele perde as referências de valores, ele não se preocupa se vai ser preso ou não, ele busca aquele relógio para trocar pela pedra de crack, ele quer um celular para trocar pela pedra de crack. E enquanto houverem receptadores, que são aquelas pessoas que compram produtos baratos achando que estão fazendo um grande negócio, nós teremos o usuário de drogas praticando esses pequenos delitos, mas com uma grande violência muitas vezes. Agora, o senhor atribui então a disseminação da droga, e isso atinge vários segmentos sociais, Perfeito. Ao aumento, inclusive, do número de homicídios. Enfim, o nosso país tem os piores índices de praticamente alguns estados e algumas cidades estão entre os piores do mundo. Então, a droga é hoje o ponto crucial. E o que fazer para diminuir essa verdadeira indústria da droga que nós temos? É difícil. É difícil, mas é algo a ser buscado. Não podemos desistir, porque senão é muito fácil justificar que não dá para fazer nada. Então, existem várias pessoas, vários segmentos trabalhando para isso, mas não há muitas vezes a interligação entre eles. Existe a preocupação na escola, existe a preocupação nas igrejas, existe a preocupação na área de saúde, mas muitas vezes esses trabalhos são isolados. E há que se fortalecer a prevenção a partir das drogas lícitas. Então nós temos que lembrar que cigarro e álcool são a porta de entrada para as demais drogas. Elas têm a aceitação na comunidade, mas ninguém mensura, ninguém leva em conta, quando falamos de violência pelas drogas, os acidentes de trânsito. O número de acidentes de trânsito onde os condutores estão alcoolizados ou os condutores alcoolizados provocam vítimas deveria ser considerado por todos. E aí entra aquela questão da tolerância. A sociedade vai tolerando a droga lícita, querem avançar e liberar mais uma droga, ela sendo de uso, para uso na saúde, como medicamento, ela é uma droga como são os outros medicamentos.
controlados a partir de uma receita. Então não há que se discutir a liberação de mais uma droga para uso desenfreado ou uso descomedido. Recentemente nós tivemos o fuzilamento de 2 brasileiros na Indonésia porque entraram naquele país portando uma certa quantidade de drogas. Um, inclusive, era aqui de Curitiba. Como é que o senhor vê a política, de um modo geral, de combate às drogas? Medidas duras, radicais, como essa, de condenar à morte os traficantes, seria uma solução? Ou nós, pelo que já abolimos a pena de morte no período do Império ainda, temos uma política mais tolerante em relação a esse tipo de crime? Eu diria que tem que se investir mais na prevenção. A própria expressão de combate às drogas procura-se evitar o uso dessa expressão combate às drogas, até para que se entenda como uma medida de educação, a prevenção ao uso das drogas. É esse o grande lema, é o grande tema que se trabalha quando fala-se de prevenção. As medidas extremadas não resolvem, porque nós sabemos que os presídios estão cheios de pessoas que tiraram a vida de outros, pessoas que praticaram outros delitos, e são todas regras escritas e previstas em lei. Então há que se trabalhar mais a conscientização, buscar de forma mais forte, mais convincente a prevenção às drogas e à violência em geral, porque normalmente elas estão interligadas. O senhor foi diretor de ensino da Academia do Guatupê, que é uma academia respeitada em todo o Brasil, que formam os nossos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, e nós vimos que as manifestações de 2013, que começaram em São Paulo, no Rio de Janeiro, elas tiveram origem, digamos assim, numa pressão policial, ou seja, numa situação que desencadeou todas manifestações em todo o Brasil. Depois surgiram grupos radicais que são chamados de black blocs. Como é que o senhor vê a preparação dos nossos militares, de um modo geral, policiais, para atuarem nesses conflitos, nessas manifestações que muitas vezes são pacíficas, mas lá por algum motivo ela desanda numa violência generalizada? Há que se observar que a origem daquelas manifestações não foram dos policiais. Sim, foi o aumento da tarifa. Então, a questão da violência, de como aconteceu, como houve o start daquele momento, há que se atribuir aos black blocs. Porque a pessoa que defende um ideal, ela não usa máscara. Ela quer que seu rosto seja reconhecido e lembrado por ter defendido um ideal. Então, os black blocs, quando usam máscaras, quando procuram dissimular a sua aparência, eles estão justamente fazendo o contrário do que prega a democracia. E não vi, em momento algum, justificativa para aqueles atos de vandalismo às concessionárias de veículos. Então, se nós observarmos o exemplo que você trouxe de 2013, nós tivemos vários momentos onde danos a patrimônio de terceiros que não representavam nem a polícia, nem o governo, foram praticados. E aí, num momento de crise, a intervenção policial é inevitável, para que aquele ataque não tome proporções ainda pior. Um dos grandes problemas, Coronel Dabbu, é a questão do trânsito, como o senhor citou há pouco. E principalmente a violência no trânsito, que muitas vezes é causada por drogas ou principalmente por a ingestão de bebidas alcoólicas. Como é que o senhor vê a política nacional de trânsito e as consequências que elas trazem para a sociedade? A política é boa. A prática da condução pelas pessoas que estão alcoolizadas é que é o problema. Então a legislação ela sempre vai procurando orientar e atingir de alguma forma. Então nós tivemos o avanço com a pontuação para restrição do uso da habilitação. Então chegou nos pontos lá,
a carteira é suspensa ou algo parecido. Porque as pessoas que tinham poder aquisitivo ou que têm poder aquisitivo, elas limitavam-se a pagar as notificações. Então não era o valor financeiro que fazia com que as pessoas reduzissem as infrações de trânsito. Na questão da bebida alcoólica, inúmeras campanhas são desenvolvidas para conscientizar o motorista da vez, uso de uma van, por exemplo, ou de táxi, para que a pessoa se organize antes. Então, se ela vai para um restaurante predisposta a ingerir bebida alcoólica, ela sabe que no retorno ela não poderá dirigir. Então, é mais uma questão de mudar a conduta das pessoas do que modificar as leis para que as leis sejam cada vez mais rigorosas. Como citamos anteriormente, ninguém quer a pena de morte, mas as pessoas precisam mudar as suas atitudes. Então, não precisa que a lei se torne cada vez mais rigorosa para que nós façamos aquilo que é correto. E um outro lembrete, dentro até do que você falou anteriormente, não se trata muitas vezes da questão de segurança nas escolas, mas houve um tempo que nós tínhamos a parte de cidadania trabalhada nas escolas. Se lembrarmos daquela disciplina de educação moral e cívica, ela trazia alguns valores que faziam com que as pessoas entendessem melhor as funções dos governantes, as funções que cada setor do Estado desempenha. E também fazia com que o jovem entendesse o seu papel de cidadão, como ele pode fazer para que o mundo seja melhor, a partir da sua rua, do seu bairro, da sua cidade. Isso foi abandonado nos últimos anos, essa disciplina que tratava da cidadania. O senhor acha que o momento em que nós estamos vivendo, ele exige, digamos, que as escolas voltem a ensinar esses valores? Eu diria que todos os professores podem, dentro das suas disciplinas, resgatar isso. Se o professor que está tratando de meio ambiente lembrar que é esse meio ambiente, das águas que estão faltando, das águas que estão ficando impuras, ele estará tratando das questões de cidadania. Se lembrarmos do respeito pelo espaço do outro numa aula de artes, por exemplo, e falarmos sobre a pichação, lembrar que aquilo ali não é uma atitude correta, o respeito ao patrimônio público ou particular, para que os jovens também tenham isso como referência. Então não há que se ter talvez uma disciplina única, mas se cada professor buscar um tema de pertinência nas suas aulas, durante um ano ele consegue, no mínimo, uma vez abordar esse conteúdo. Uma das questões, Coronel Douglas Sabatini Dabur, que a sociedade muitas vezes questiona, é a lentidão da justiça em julgar determinados crimes. Por exemplo, tem casos de crimes de trânsito que ficam vários anos, porque são muitos recursos, ou mesmo crimes contra a vida. Hoje, isso também gera digamos assim, uma sensação de impunidade. Isso também prejudica o conceito, digamos assim, de justiça e de segurança que as pessoas têm? A sensação de justiça que as pessoas esperam é a imediata, é aquela resposta mais rápida. E realmente a nossa legislação, ela permite alguns recursos, mas com o objetivo de que não se pratique, não se cometa nenhuma injustiça. Então há que se rever, há que se discutir todos os trâmites e todos os recursos que são permitidos para que se possa realmente ter uma justiça mais ágil. Temos exemplos de vários municípios que já implementaram formas de acelerar esse processo. Então é tudo uma questão de interação entre as partes, seja a representação da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos órgãos de trânsito e do Poder Judiciário. Então, nós entrevistamos neste bloco de Gestão Pública em Debate o Coronel Douglas Sabatini Dabur, ele que é coronel da reserva remunerada da Polícia Militar do Paraná, e o tema foi Princípios da Segurança Pública. Coronel Dabur, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade e estou à disposição. Obrigado.